calendário usado hoje em Israel é o mesmo calendário usado nos tempos bíblicos? Bom, se formos agora mesmo até Jerusalém, até Israel, em que ano nós estamos? São várias perguntas relacionadas ao mês, ano, aos calendários, a diferença do calendário gregoriano usado pela maioria dos países e a diferença do calendário judaico usado em Israel. Então, primeiramente, Shalom Haverim, Ma shlomchem, akol beseder? Olá, amigos, como vocês estão? Meu nome é Sara e eu vou explanar aqui esse assunto sobre o calendário judaico. Vamos começar? Bom, para a gente poder simplificar esse assunto, que é um pouquinho complicado, vamos trazer as diferenças entre o calendário gregoriano, o calendário que se usa na maioria dos países, e o calendário judaico. A primeira diferença é que o gregoriano, ele começa a partir do nascimento de Jesus. Nós estamos em 2022 porque há 2022 anos atrás Jesus nasceu. Isso com certeza você já sabe. Mas o calendário judaico, ele começa a partir da criação de Adão. Então, hoje mesmo em Israel, estamos no ano 5782. Os estudiosos, rabinos, fizeram vários estudos de acordo com a cronologia, de acordo com os anos de nascimento de vários personagens bíblicos e chegaram a esse número. Essa seria a idade da criação de Adão, não da criação do mundo, tá bom, gente? O mundo é muito mais antigo que o homem. O calendário judaico ou calendário hebreu segue regras desde o tempo de Moisés. Agora, em Israel, no ano 5782, está acontecendo o ano sabático, ou em hebraico Shnat Shemitah, que é uma ordem antiga, uma ordem bíblica, onde se dava descanso à terra, exatamente. Agricultores em Israel, a maioria deles, seguem esse mandamento e recebem todo o apoio do governo para fazer isso. Aí eu fico pensando como não seria diferente o planeta se todos seguissem essa ordem de dar um descanso para a Terra, um descanso de um ano. Outra diferença é que no Ocidente, países como o Brasil, como os Estados Unidos, como países da Europa, o dia termina quando dá meia-noite ali no seu relógio, não é mesmo? No calendário judaico, o dia termina quando o sol se põe. Vou usar como exemplo o Shabat. Quando é que o Shabat se inicia? O sábado, ele começa no pôr do sol da sexta-feira, tá? E ele termina no próprio sábado, assim que o sol se põe. E isso tem uma base bíblica, isso vem, gente, desde Gênesis, quando Deus diz que se fez tarde e manhã o primeiro dia. Nesse caso, tarde em hebraico é Erev. Erev é o comecinho da noite. Então, a noite vem antes do dia. Então, é assim que os dias se iniciam. Primeiro pela noite, depois vem o dia. Tá fazendo sentido? Interessante também que a Bíblia fala que na viração dos dias, ao entardecer, Deus passeava no jardim do Éden. Ou seja, a viração do dia, ela se dá quando primeiro anoitece. Então, anoitece, depois vem o dia. Agora a gente entende melhor aquele versículo que diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O se pôr o sol significa terminar o dia. Porque ainda que, vamos dar o exemplo, esse vídeo está sendo gravado na quinta-feira. O sol se põe na quinta-feira, já é outro dia. No calendário judaico, no calendário hebreu, já é outro dia. Ou seja, já é sexta-feira, já acabou o dia. Então, nesse versículo, a gente vê uma orientação para não levar a mágoa, não levar o rancor, não levar a raiva para o dia seguinte, usando ali palavreado, uma forma de se expressar daquela época. Outra diferença do calendário judaico para o gregoriano é que o calendário judaico é um calendário lunisolar. Então, os anos vão de acordo com o sol e os meses de acordo com a lua. É por isso que em vários versículos bíblicos você pode ler sobre a lua nova, que é quando começa um novo mês. Mês em hebraico se diz Chodesh. Chodesh vem da palavra Hadash, nova. Quando se inicia uma nova lua, aquela grandona, está se iniciando um novo mês em Israel. Um ponto interessante sobre os meses é que antes do povo ir para o exílio na Babilônia, os meses não eram chamados por nomes.
Era o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. Depois que o povo foi para a Babilônia, foram para a diáspora, para o exílio, eles adotaram nomes babilônicos para os meses do ano, do calendário judaico. E quantos meses tem o calendário judaico? Tem 12 meses também, tá? Só que ele passa por uma correção de X em X tempos, em que é acrescentado mais um mês no ano, que seria o segundo mês de Adar. Então, os meses do calendário judaico são Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Lembrando que esses nomes foram adotados durante o exílio babilônico. Então, muitos nomes não têm nada a ver com o hebraico, nem muito menos com as tradições e cultura, como, por exemplo, o mês de Tammuz. Outra diferença do Ocidente para o Oriente é quando começa o primeiro dia da semana. Em Israel, o primeiro dia da semana é o domingo, Yom Rishon. No Yom Rishon, você encontra tudo aberto. Se você for agora mesmo em Israel, em um dia de domingo, você vai encontrar as escolas abertas, os bancos. É um dia como segunda, terça, quarta, quinta, enfim. O interessante é que não só nos tempos bíblicos, mas todas as civilizações sempre usaram tanto o sol como a lua para poder se guiar, para saber em que dia estamos, ter um pouco de noção se é dia, se é noite. Isso é bíblico. Olha só o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. E isso era praticado nos tempos bíblicos. Antigamente, as pessoas não tinham um calendário para se guiar. Hoje, em Israel, assim como você tem um calendário em casa, existe um calendário judaico, então fica muito fácil, não é assim complicado como está parecendo. Você estando no país não é tão difícil porque você lida com os dois calendários. Vou te dar um exemplo da minha escola, onde eu estudei. Do lado da lousa, a professora colocava tanto a data do calendário gregoriano, que se usa no resto do mundo, e colocava a data do calendário judaico. Porque o calendário judaico ele é mais usado para festas, para você saber quando é o Shabat, para você saber quando se dão as festas, as datas comemorativas, religiosas, mas no dia a dia, no banco, no comércio, é mais usado o calendário gregoriano. Dos tempos bíblicos, para se saber quando estava começando um novo mês, existia aqueles meteorologistas do passado. Eram duas pessoas, duas testemunhas que ficavam nessa função de observar o céu, de observar a lua. E assim que eles viam que a lua estava naquele fiozinho bem pequenininho, ela estava minguando, ela estava diminuindo. Eles sabiam que ia começar um novo mês, que ia vir a lua nova. Então, eram feitas festas, principalmente observavam a cevada, para saber quando vinham as estações novas, eles observavam as plantações. Era todo um contato com a natureza que eles tinham e assim avisavam as demais pessoas. Bom, gente, entender o calendário judaico também te ajuda a entender a Bíblia. Por exemplo, quando Jesus menciona a vigília da noite, muita gente fica perdido e não entende ao que Jesus estava se referindo. Lembrando que naquela época, gente, eles não tinham relógio, não tinha como falar às 4 da tarde, ou às 2 da manhã, ou à meia-noite. No livro de Mateus 14, 25 diz: na quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se a eles. O milagre de Jesus andar sobre as águas, que ele se dirigiu aos discípulos na quarta vigília da noite, foi por volta das 3 ou 6 horas da manhã. Esse termo, vigília da noite, passou a ser usado pelos judeus porque os romanos, eles trocavam a guarda. A primeira vigília da noite, a segunda vigília, a terceira, a quarta. Então, uma forma de saber de que horário estava se falando, eles se baseavam nisso.
Então, o povo do passado se baseava nas circunstâncias que eles tinham, né? A Bíblia, ela é um livro muito antigo, um dos mais antigos do mundo e também o mais lido. Você tem ali uma base espiritual para sua vida, mas também tem uma base histórica. E a Bíblia, ela foi escrita numa realidade bem diferente da nossa. E claro, vamos falar sobre o Ano Novo Judaico. O Ano Novo Judaico, ele vai cair sempre ali entre setembro e outubro. Tá? Nunca tem uma data fixa do calendário gregoriano, porque cada calendário funciona de uma forma diferente. Então, entre setembro e outubro cai o Ano Novo Judaico. A informação importante é sobre as festas em Israel. No Brasil, por exemplo, no Ocidente, na maioria dos países, onde é comemorado a Páscoa com o coelhinho da Páscoa, onde é comemorado também festas juninas. Todas essas festas muito comuns no resto do mundo, em Israel, praticamente você às vezes passa desapercebido. Eu passei anos sem ver coelhinho da Páscoa, eu passei muitos anos sem ver coisas relacionadas à festa junina, por exemplo. Isso porque a maioria das festas do calendário judaico, elas seguem festividades bíblicas. Bom, gente, esse foi mais um vídeo. Espero ter ajudado você a entender um pouquinho sobre o calendário judaico. Então eu vejo vocês em um próximo vídeo. Lembrando a vocês que se você gostou desse conteúdo, tá te ajudando, segue o Cultura Israel em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. A todos vocês um Lehitraot. Lehitraot em hebraico significa até a próxima, então Lehitraot.